6, versículo 8 em diante, diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que disseram: Temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e inventando o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas e depuseram: Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes de Moisés, que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse de um anjo. Dando um pulo no capítulo 8, aí mesmo em Atos dos Apóstolos 8, versículo 1, diz assim: Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Pai querido, nós nos reunimos aqui e sei que o Senhor já falou grandemente aos nossos corações. Segue conosco, Espírito Santo, fala conosco por meio da sua palavra, confirmando tudo que já foi dito por meio dos louvores, por meio dessa mensagem corporal. Enfim, Santo Deus, fala conosco. Em nome de Jesus, nós assim oramos. Amém. Pode sentar, irmão. Eu quero manifestar minha alegria em tê-los e tê-las aqui conosco hoje, os índios na aldeia Pará. É isso aí. É uma grande alegria mesmo. Eu não consigo decorar nomes difíceis de primeiro, tem que treinar, né? Depois a gente decora. E você que nos visita hoje aqui, é uma grande alegria. Deus tem uma palavra para você, uma palavra muito simples. Eu não quero me demorar, mas não vou recuar daquilo que Deus tem para nós essa noite. Nós temos dois textos que não fogem daquilo que vocês acabaram de ver aqui. Eu poderia ficar lendo outros textos aqui, que manifestam justamente o nosso amor por Cristo ao ponto de darmos a nossa vida por Ele. Quem ama dá a vida. Quem ama dá a vida. E não interessa a situação, a gente dá a vida. Quer quando a gente vê o nosso filho, nossa filha ser sequestrado, ou assaltado, coisa do tipo, a gente sofre no lugar dos nossos filhos, como vocês viram aqui, uma mãe. Quer quando a gente vê o nosso amigo, e Jesus, ele quer ser tido assim por você. Jesus quer ser seu amigo. Fala o que está do seu lado aí. Jesus quer ser seu amigo. Jesus quer ser seu amigo. Amém?
Jesus, ele andou nessa terra por 33 anos, fechados. E 3 anos é o que a gente costuma destacar, porque são os anos que Jesus trabalhou. Jesus manifestou a sua glória trabalhando. Ele disse quem era por meio do seu trabalho. Jesus, ele não fez nada, ele não disse quem era com palavras. Jesus disse quem era trabalhando. Se você quer dizer quem você é, você só conseguirá dizer por meio de suas ações, por meio de suas atitudes, por meio do seu testemunho. Porque é assim que funciona, querido. Palavras falam e atitudes gritam. Tem muita gente falando muito e fazendo muito pouco. Por isso que a nação brasileira chegou onde está. Chegou porque tem muita gente falando muito, prometendo muito e fazendo pouco. Construções inacabadas, o que estava construído se acabando, escolas que não funcionam, hospitais que não funcionam. Enfim, esse é o estado do governo no Brasil, da política brasileira. Uma instituição completamente descredibilizada. Mas eu creio que Jesus, ele tem muito crédito. Por isso, querido, nessa noite eu quero começar desse jeito, numa afirmação de Dietrich Bonhoeffer. Ele fala que quando Deus chama um homem ou mulher, tem que estar pronto para morrer. Deus, ele nos chamou e nos confronta o tempo inteiro com isso, com essa afirmativa. Hoje de manhã, enquanto ministrávamos, falava para os crentes que aqui vieram: vocês vieram aqui hoje para morrer. E não por surpresa ou coisa do tipo, ao final não ficou uma pessoa no banco da igreja sem estar de joelho aqui com sua lápide na mão. Todos e todas vieram morrer. Mas veio morrer por quê, pastor? Vieram matar sua carne, sua vontade carnal, sua ganância, sua falta de perdão, sua falta de amor, sua dureza de coração que impede de se relacionar com pessoas. É isso que precisa morrer dentro de nós. Tem muita coisa dentro de você que precisa morrer: sua incredulidade, sua dureza, colocar sua fé em deuses que não tem nada a ver com Deus que criou a gente. Deus conta com você. Fala para quem está do seu lado: Deus conta com você. Deus conta com você. Agora profetiza: Deus não usa máquinas. Deus não usa máquinas. Deus não usa instituições. Deus não usa instituições. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Deus não vai usar o carro que você tem. Deus vai usar você. Você é um instrumento de Deus. Você é um método de Deus. É você que Deus quer usar. Por isso, o texto ele é muito pertinente. Estevão, ele se viu assim. Estevão foi um homem que foi, juntamente com outros, no capítulo 6, mesmo aqui no início dele, nós vemos que Estevão, ele foi eleito junto com outros para ocupar a vaga vazia, para servir aos irmãos e irmãs, enquanto os apóstolos se dedicavam à oração e à leitura da palavra, à pregação. E no decurso da sua caminhada, Estevão, ele começou a se destacar fazendo algumas coisas. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. E todo homem, toda mulher cheia do Espírito Santo, essa pessoa caminha no meio do seu povo de forma diferente. O homem e mulher que é guiada pelo Espírito Santo de Deus,
caminha de forma diferente, ele age de forma diferente, ele fala de forma diferente, ele olha, ele recebe notícias de forma diferente. E assim estava Estevão, cheio do Espírito Santo, animado com o Pentecoste, animado talvez com a sua eleição ali perto, diante da comunidade. Enfim, assim estava Estevão. E mais, caminhando no meio do povo, Estevão fazia sinais e prodígios, era o motivo. O versículo 8 ele fala justamente isso. Estevão, ele realiza, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. É provável, cura, libertação, endemoniados sendo libertos, e isso tudo confrontava os religiosos da época. O homem e mulher cheio do Espírito Santo precisa compreender: se você se dispõe a andar no caminho que Jesus é, pode ter certeza, se você é honesta como Jesus disse que você tem que ser, então pode se preparar para ser perseguido pelos desonestos. Pode se preparar para receber pedrada, pode se preparar para receber todo tipo de acusação, calúnias daqueles e daquelas que não andam conforme o Espírito de Deus. É assim que funciona, queridos. Foi assim que começou uma grande perseguição à igreja. Foi assim que começou a matarem aqueles e aquelas que decidiam andar no caminho que é Jesus. E ainda hoje, quem não faz parte do sistema, quem anda na contramão do sistema, é perseguido do mesmo jeito. A igreja estava estudando uma estudada justamente na história da Coreia do Norte, e a história é essa. Se você vai ler Bíblia, se você vai acessar a internet, é a pior situação, porque você tem acesso a um mundo que é totalmente diferente da Coreia do Norte. Então, as coisas elas vão caminhando de uma forma muito ruim nessa nação. E aqui também o caldo entornou. O caldo ficou mais grosso. A situação ficou difícil, porque Estevão resolveu ser e fazer aquilo que Jesus disse que faríamos, as mesmas obras e obras maiores. Assim começa, cheio do Espírito Santo, esse homem começa a andar e prodígios e sinais começam a acontecer. Você viu aqui algumas pessoas que estavam aqui à frente. Você pode achar esse teatro um pouco forte e tudo mais, ver os tapas, que a galera ficou tomando ali, tudo isso é animador, é muito animador, mas eu confesso a vocês que meu filho estava aqui falando para mim: pai, o senhor nunca vai na Coreia do Norte. Meu coração já está aqui falando: eu sinto muito, mas eu preciso obedecer o Senhor. Se tiver de ir para lá, eu vou. Não sei como é que vai ser isso. E não falo isso para me aparecer ou para te agradar. Deus sabe da honestidade que fala. A grande questão é se você é honesto, se você tem a disposição de ir. Por isso, querido, Estevão, ele resolveu não negar a sua identidade. Estevão recebeu o Espírito Santo, conforme Pentecoste, e depois que recebe o Espírito Santo, Estevão começa a andar e fazer o que tinha que ser feito. Porém, aqueles que pensavam diferente, aqueles que faziam parte do sistema, resolveram perseguir Estevão. E observe bem que o texto afirma: testemunhas falsas começaram eles levantaram, começaram a fazer aquele fuxico, esqueci até o termo agora, aquele conchavo com o povo para poder falar contra Estevão. Mas observe bem que o texto afirma: nada eles podiam fazer contra a sabedoria que estava em Estevão, e muito menos ao espírito de Estevão. Nada podem fazer ao Espírito Santo que se movimenta em nós. Podem fazer a nossa carne, podem tirar a nossa vida, mas uma vez a palavra lançada, uma vez se movimentando pelo Espírito,
Deus nunca apaga, nunca mais apagará o seu nome da história. Quando eu afirmo que Deus quer usar você, é porque Deus quer registrar o seu nome na história do Brasil. Deus quer registrar o seu nome na história dessa cidade. Mas para isso, querido, a grande questão continua sendo a mesma. Porque Deus equipou a sua igreja com a sua palavra, equipou a igreja com a vida de Jesus, equipou a igreja com o Espírito Santo, equipou a igreja com oração, com jejum. E a igreja precisa se movimentar nesse patamar, jejuando, orando, lendo Bíblia e principalmente vivendo a vida de Jesus, movimentada dentro de nós pela presença do Espírito Santo de Deus. É isso que nós não podemos negar. Essa é a identidade que nós não podemos negar. E é muito disso e que tem nos faltado para que a gente comece a fazer a diferença onde quer que a gente esteja. Observe bem que depois da morte de Estevão, você começa a perceber a presença de uma figura, que é a figura de Saulo, que estava ali assistindo tudo. As vestes de Estevão foram colocadas aos pés de Paulo antes do apedrejamento. Nos pés de Saulo estavam ali as vestes de Estevão. Estevão morreu apedrejado, como aqueles que estavam do lado de lá. E olha que o vídeo foi passado aqui, foi um vídeo leve, foi um vídeo bem leve, porque outros que nós estávamos assistindo, que tive contato, é a cabeça cortada e assim vai. Então, queridos, nessa noite, a grande questão aqui que Jesus pergunta para nós é: quem quer perder a cabeça por ele? Se você o ama ao ponto de perder a cabeça por ele. E perder a cabeça primeiro significa parar de ficar pensando nas coisas daqui da terra. Acho que nós pensamos demais a nossa dificuldade. Pensamos demais, honramos demais pessoas e deixamos de honrar a Deus com muita facilidade. E nós honramos pessoas com princípios que não tem nada a ver com Deus, quando deveríamos honrá-las, vivendo Deus, ministrando a presença de Deus, a vida de Deus. É assim que funciona. Observe bem, querido, eu tenho buscado viver Deus ao máximo que posso, para poder começar grandes transformações dentro da minha casa, com os meus filhos, com a minha esposa. Mas enquanto nós não vivermos Deus com essa intensidade, querido, nós não conseguiremos fazer. E aqui uma coisa muito importante, a gente já aprendeu que temor não tem nada a ver com medo. Temor é reverência, é amor a Deus sobre todas as coisas. Temor é adorar a Deus. Temor é respeitar a Deus. Temor é servir a Deus, é obedecer a Deus. Não tem nada a ver com medo, tem nada a ver com sentimento, tem a ver com uma transformação interior nossa, com a nossa conversão, tem a ver com a nossa mudança. E Deus busca ainda nesse tempo homens e mulheres dispostos e dispostas a servir, a caminhar com Ele. Quando a gente viveu esse 1 ano de oração pelas nações, foi motivada, essa disposição foi motivada por uma viagem que nós fizemos. E um dia me marcou muito, já falei isso aqui, mas vou falar hoje, apenas para ficar registrado na sua memória. E com isso eu não quero mexer com o emocional de ninguém. Eu quero que você pense nisso. Eu quero que você pense nisso, como eu pensei. Eu passei um dia inteiro, uma noite inteira pensando no assunto. Eu me sentei na sala e de repente, de ministrações, e naquela tarde iria acontecer os testemunhos dos ex-terroristas. E um deles entrou na sala, tinha uma mulher que tinha passado pelo estupro, né? Estupro coletivo, né? Vai estuprar 1, 2, 3, essa coisa toda. Tudo por causa de Jesus, tá bom?
um dos vídeos que assisti hoje, que diz que a mulher, a mentalidade do Iraque é essa: a mãe iraquiana é mais forte do que as filhas, porque elas se permitem ser usadas para que as filhas não sejam tocadas. É assim que funciona. Elas vão no sacrifício para que não sacrifício, não toquem seus filhos e filhas. E aí eu ouvindo o testemunho do homem, o homem chegou na sala, já chegou com os 2 pés no peito da gente, falando assim: vocês conhecem Paulo? Saulo, depois Paulo, e nós falando, conhecemos. Eu era pior do que ele. Aí eu prestei atenção no que o cara começou a dizer. E ele disse assim: ó, eu abusei de criança, de mulher, fiz isso, matei. Ele começou a dar todo o testemunho dele. E eu estava enfurecido dentro da sala. Eu estava na primeira cadeira. Eu falei: eu vou bater nesse cara. Quando esse cara sair daí, eu vou espancar ele até. A minha cabeça funcionou desse jeito. E eu com muita raiva estava daquele homem quando ele testemunhava. Talvez a mesma raiva que os religiosos estavam de Estevão. E quando, no meio da ministração, o Espírito Santo começou a falar: está com raivinha? Eu falei: estou com muita raiva. Aí o Espírito olhou para mim e falou: comece a ficar quieto, escute tudo que ele vai dizer, e depois no final eu volto para conversar com você. Eu falei: tá bom. E continuei alimentando a raiva dentro de mim, com tudo que estava sendo dito ali. Eu não vou seguir no testemunho, porque tem muita coisa. Muita coisa. Do tipo, perdeu a cabeça, coisa dessa aí. Aquele homem passou por um processo difícil de conversão. Ele se converteu, Jesus apareceu para ele. Porque é assim que funciona. Onde a igreja não vai, Jesus vai pessoalmente. Um dos testemunhos que eu vi do Iraque foi isso: a menina, ela sonhou, ela teve sua mãe morta, seu pai morto, e um pastor na China adotou ela. E depois de um tempo ali, ela ainda descrente em Jesus, esses pais que adotaram foram para uma outra nação, e depois que foram para essa outra nação, ela, prestes a ser adotada novamente, ela teve um sonho. E o pai dela morreu como missionário na Coreia do Norte, distribuindo Bíblia. E aí a menina sonhou, Jesus apareceu e disse: até quando você irá me resistir? Até quando? E Jesus apareceu para esse terrorista e marcou a mão dele com uma cruz e conversou com ele desse jeito: até quando você ficará duro de coração? Até quando você vai me resistir? E eu, com muita raiva, ouvi tudo, fui para o meu quarto. Eu mal abri a porta do quarto e o Espírito está pronto para me ouvir. E falei: estou. Naquele momento que comecei a escutá-lo, ele falou: você está com raiva porque aquele homem fez todas aquelas atrocidades? Estou também com raiva daquele outro pastor que disse que ele era mais corajoso que nós. E de repente o Espírito eu falei: é isso aí. Eu estou abrindo meu coração para ti. E aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, dizendo assim: olha, preste atenção, ele é mais corajoso do que você, porque ele pode fazer coisas que você não pode. Eu falei: como assim? E aí ele começou a dizer: se você estivesse como um missionário em tal lugar, e um grupo de terroristas entrasse na sua casa, pegasse a sua mulher, amarrasse você, estuprasse a sua mulher na sua frente, e vendo que você não estava muito feliz, para te irritar ainda mais, pegasse seus filhos, aquele que você botou talquinho, e fizesse a mesma coisa com eles, eu falei: eu ia matar eles. Foi na bucha assim. O Espírito Santo olhou: na hora, você é covarde.
Como assim? Irado, né? Na carne, na emoção a gente faz um monte de coisa. Irado. Como assim? Covarde. Covardes são eles que fizeram o que fizeram com minha esposa, com meu filho. E aí o Espírito Santo olhou para mim e falou assim: depois que eles acabarem, quem é que vai abraçar? Abraçar sua esposa e seus filhos. Quem vai abraçar eles? Quem tem o amor verdadeiro por eles para abraçá-los depois de uma situação como essa? E aí eu fiquei muito constrangido. Eu fiquei muito constrangido e comecei a entender o papel importante que aquele homem tinha. Ele tinha uma coragem, a sabedoria, o discernimento que eu não tinha, para ir lá, pegar as pessoas em situações como essa, tirar as pessoas, conversar com os terroristas e ainda pregar Jesus para as pessoas. Porque se fosse eu ou qualquer um de nós que está aqui, talvez quisesse resgatar o seu parente, tirar as pessoas da situação de risco e amaldiçoar as pessoas que estavam oprimidas. Talvez essa seria a nossa posição. Mas é isso que o Senhor quer. É isso que Deus quer que nós façamos. Foram essas as palavras que o Senhor Jesus disse àqueles homens que estavam matando Ele na cruz? Não, querido, Ele disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E Estevão, no momento da sua morte, também usou as mesmas palavras: perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Até quando, queridos, nós rejeitaremos o Senhor? Essa é a pergunta que quero deixar com vocês essa noite. Até quando estaremos com o nosso coração duro para Ele? Até quando pessoas morrerão à nossa volta, pessoas submergirão à nossa volta, porque a gente não tem a coragem de falar: olha, Jesus te ama. Até quando nós continuaremos fazendo o que estamos fazendo com a nossa apatia ao Evangelho? Na verdade, o que vi aqui hoje, com os tapas dados, eu falei: é animador isso, porque eu fico imaginando se um discípulo desse se levantar com essa coragem, com essa força para viver o Evangelho e começar a dar tapa na cara do diabo, querido, desse jeito, agindo de uma forma diferente, amando de uma forma diferente, sendo um esposo diferente, um pai diferente, uma mãe diferente, sendo um cidadão diferente, que não se vende às corrupções desse tempo. Eu fico imaginando se a força do Espírito de Deus entrar em nós de tal forma e nós nos levantarmos com uma coragem diferente desse tempo e começarmos a viver diferente, se nós estamos realmente prontos e prontas para tomar as pedradas das pessoas que pensam diferente de nós. Se nós estamos dispostos e dispostas a protestar a esse sistema que está aí, se nós estamos dispostos e dispostas a fazer justiça nesse tempo, como, pastor, nós vamos fazer justiça? Atendendo as pessoas, servindo as pessoas que estão vivendo situações de opressão, querido. É assim que nós fazemos justiça. Nós não fazemos justiça indo para a rua apitar, indo para fazer isso simplesmente. Não. Você conhece pessoas que estão morrendo à sua volta. Observe bem que com essa crise tão falada aqui hoje, eu não gostei muito dessa situação. Porque quando na força da unidade, ninguém passa fome, querido. Atos dos Apóstolos, ninguém passava fome. Atos dos Apóstolos, todo mundo estava servido. Ninguém passava fome, ninguém passava frio naquela época, não. Porque na unidade, a gente conseguia servir as pessoas. É assim que funciona, querido. Se você quer fazer justiça, então se una a nós, se una a mim. E vamos caminhar juntos, vamos fazer o que tem que ser feito nessa cidade, vamos fazer o que precisa ser feito nessa nação, e nós conseguiremos movimentar de uma forma poderosa o poder do nosso Deus, o amor do nosso Deus, semeado nos corações das pessoas, dizendo para as pessoas: é importante se preocupar uns com os outros, é importante servir uns aos outros. Mas isso nós só conseguiremos fazer se, como Estevão, estivermos cheios e cheias do Espírito Santo de Deus.
Porque quando o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, ocupando todo o espaço do nosso coração, não haverá espaço dentro dele para os enganos dele mesmo, com relação aos nossos dias e à nossa vida, aos nossos interesses próprios. Eu poderia, querido, se eu tivesse feito justiça com as minhas mãos, com aquele ex-terrorista, talvez eu não estivesse aqui hoje para contar a história. Porque o meu pedido a Deus é sempre esse: se eu errar com ele, e eu seja retirado dessa terra. É assim que eu oro, é simples assim. Eu não tenho compromisso comigo já tem algum tempo. Se eu errar com Deus, e eu seja retirado da terra. Então, se talvez eu tivesse feito alguma coisa ali, talvez eu não estaria aqui para contar a história. E eu acredito muito que eu não estaria aqui para contar a história, porque foi uma tarde íntima com o meu Deus. Eu não consegui comer, não consegui ter fome, não consegui nada, exceto chorar pela minha própria alma, clamando misericórdia, com dores do meu pecado. A partir disso, meu filho, eu não tenho medo de ir para morrer. Eu não tenho medo de ir para lugar nenhum, desde que o Senhor mande. E eu não tenho medo de pregar o Evangelho nessa cidade, nessa nação. Por isso eu desafio você a ser um instrumento de Deus nessa cidade. Chegou a hora de parar de agir como crianças mimadas, que tirou um doce da mão e fica chorando. Como é que eu faço isso, pastor? Quando a sua vontade não é atendida. Deus quer cuidar de você, mas é do jeito dele, não é do seu não. Eu poderia ficar citando alguns aqui. Tem alguns aqui, tem um, eu vi ali hoje um camarada que era amigo aí do PCC, tá? Mas deixa ele quieto aí. Deixa ele quieto aí. Mas são coisas que a gente poderia citar aqui, que são milagres, são os prodígios que Deus tem feito no nosso meio. Deus tem feito poderosas coisas entre nós. Deus está livrando pessoas da prostituição, do homossexualismo, do crime, das drogas. São sinais e prodígios. Pessoas que enganaram a receita, que, como os cobradores de impostos da Bíblia, pessoas que eram infiéis. Deus está transformando. E a próxima pessoa a ser transformada é você. Mas o seu coração precisa estar aberto para ser transformado pelo Espírito de Deus. É isso aí que Deus quer mexer com você nessa noite. Se você quer ter o seu coração transformado, querido, eu quero orar pela sua vida.